Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, príncipes e princesas que estão aqui comigo mais uma vez e neste momento estamos adorando, exaltando o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor e de toda majestade. Então neste momento vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo do 5 ao versículo 7. Neste tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros, como Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai e nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu o havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreu. Interessante a palavra que vai falar sobre Hadassa. O que significa Hadassa? Uma árvore de arbusto que dá umas flores brancas. O que acontece? Essa moça, ela vem de um histórico ruim. Porque ela e seus pais estavam passando por um processo de exílios, provações. E ela aqui mesmo fala que ela ficou órfã. Ela perdeu o pai e ela perdeu a sua mãe, em meio àquela dificuldade. O que aconteceu? O seu primo Mardoqueu tratou ela como filha. Ele ensinou ela a andar nos caminhos do Senhor, a viver conforme a lei divina para a vida dela. Quer dizer, ele ajudou ela a superar aqueles traumas, aquelas adversidades que ela passou lá atrás. Por que muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, por que muita provação acontece comigo? Mais comigo. Porque em tudo Deus tem um propósito. Deus ele permitiu ela passar por várias provações, porque lá na frente ele tinha uma estrutura. Ele estava estruturando Hadassa para um projeto maior, o projeto de Deus na vida dela. E o que aconteceu aqui? O rei Assuero, ele foi envergonhado pela sua rainha Vasti, porque ele chamou ela para comparecer perante ele, perante seus amigos, ela não compareceu. Então, naquele momento, ele despediu a Vasti de ser sua esposa e estava procurando uma nova esposa, uma esposa sábia para estar ao seu lado. O que aconteceu? Eles buscaram todas as moças virgens para ficar no harém do rei, que ele ali escolheu uma moça bonita, formosa, sábia, para estar juntamente do lado dele. O que aconteceu? Ele achou graça aos olhos de Esther. O que quer dizer o nome Esther? Esther significa estrela, brilha. É uma pessoa que veio para brilhar. É uma pessoa que sofreu muito. Uma pessoa que passou várias decepções, vários sofrimentos. Mas quando ela vai chegar um período que ela nasceu para brilhar, para fazer a diferença e ajudar outras pessoas. Então aí a rainha Esther, ela se casou com o rei Assuero. Só que naquela época, Amã, ele ficava muito irado com Mardoqueu. Porque Mardoqueu ele não se dobrava perante ele. E Mardoqueu era judeu. Então ele vivia tramando contra o povo judeu. A primeira trama de Amã, ele tramou a forca contra Mardoqueu. E depois, ele proclamou a morte de todos os judeus. Então a rainha Esther, imediatamente, ficou sabendo que a vida dela e todo o povo judeu estava correndo risco. Ela foi avisada através de seu primo Mardoqueu. O que ela fez? Ela fez um jejum de 3 dias. Para Deus entrar com providência na vida dela, na vida do povo de Deus, na vida dos judeus. Porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ela ser chamada. Porque senão ela morreria naquele exato momento. Só que a pessoa, quando ela é de Deus, ela não tem medo de arriscar. Ela não tem medo de lançar sorte, porque ela sabe que Deus não vai desamparar ela. E naquele momento ela se preparou, ela se consagrou, ela preparou todo o povo judeu para chegar diante do rei. A vida dela estava em risco.
mas ela se arriscou e ela compareceu na presença do rei. E o melhor de tudo, ela alcançou o favor do rei. E o rei concedeu a ela a sua petição. Na forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. E Mardoqueu foi levantado no lugar de Amã. Como ele não poderia fazer nada diante daquele decreto do rei, Mardoqueu fez outro decreto que eles tivessem o direito de lutar para salvar suas próprias vidas. E o melhor de tudo, o povo de Deus, os judeus, saíram vencedor daquela guerra. E até hoje em Israel é comemorado a grande festa, a festa do Purim, que acontece no mês de março. Deus dando livramento de morte ao povo dele. E Deus marcou a história da rainha Esther. Uma pessoa sofrida, órfã, abandonada, vindo do exílio do rei Nabucodonosor, agora rainha. É assim que Deus faz na sua vida, amado. Não perca a visão da promessa de Deus na sua vida. Esse sofrimento que você está passando hoje não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida. Decida a partir de hoje marcar a sua história. Decida a partir de hoje viver o novo de Deus na sua vida, porque o novo de Deus está chegando na sua casa. E não há barreira, e não há impedimento que vai te parar, porque Deus, ele é contigo. Avançar sempre, retroceder jamais. Aprenda com a rainha Esther. Esse processo que você está passando, florescendo em meio ao deserto, é para te colocar no lugar de honra. E nesse momento você está orando pela sua vida, para que Deus venha fazer o sobrenatural dele acontecer na sua vida. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, todas essas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Vai de encontro a elas, ó Pai. Vai desfazendo todo o laço do inimigo na vida delas, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que elas podem pensar e imaginar. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar os Teus filhos em lugar de honra. Porque todo o sofrimento, Pai, que eles passaram, é experiências que eles estão adquirindo, para que lá na frente eles possam ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu desejo a todos vocês um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de realizações. Todos os projetos que você colocou diante de Deus, eu profetizo que vai concretizar na sua vida. Beijo no coração. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Fica na paz. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? Aperte no sininho e bota um coelhinho